Quero compartilhar com vocês uma visão de quão ampla é a situação dos anátemas no povo que diz ser povo de Deus. O Senhor Deus nos tem levado à compreensão de muitas coisas nestes dias, e o Eterno nos tem pedido para compartilhar isto com o seu povo nesta hora. Quero também que vocês saibam que desde 2017, a cada ano consecutivo até o presente, o Senhor deu muitas mensagens sobre anátemas. Este agora que compartilharei com vocês engloba todos eles e tem um alcance de maior amplitude, de acordo com os parâmetros da elevada norma, Cristo Jesus. Assim, cumprindo o prometido, compartilho com vocês. Há anátemas físicos e há anátemas não físicos. No geral, nos focamos mais nos anátemas físicos. Roupas que não honram a Deus, pois promovem a sensualidade. Cor de roupas, escritas, desenhos que chamam a atenção para tirar o foco da atenção de outros. Adornos de cabelos, decotes mostrando os seios, saltos de sapatos que obrigam as mulheres a jogarem os quadris diante dos homens. Penteados ostentosos, pinturas do rosto, cabelo, unhas, saias com rachaduras expondo o corpo. Usar calças sem saias que promovem mostrar o corpo a todos. Camisas sem manga, olhos altivos de homens e mulheres que falam com os olhos aos homens e mulheres que estão ao seu lado, porque são homens e mulheres que o primeiro para eles é a sedução. Colocar meus gostos alimentares acima de um está escrito. Foi-me deixado saber que dentro do povo, que se diz ser o povo de Deus, os pensamentos sobre a sensualidade ocupam o primeiro e grande parte do tempo no pensamento humano. Todas essas coisas e todas as demais coisas que buscamos, pois deixá-las, porque entendemos ser anátemas e temos que aí, diante de nós, que são óbvias, pois temos que sair disto. Temos que sair. Não podemos tê-las, pois isso se aprofunda mais adiante. É o que quero compartilhar com vocês neste momento. A suficiência própria, o que posso fazer por minhas próprias forças, isso é anátema diante de Deus. A levedura do pecado é anátema. Prevaricação, iniquidade, apostasia, um mortal querer seguir o outro. Um mortal querer seguir outro mortal. Isto é anátema. Dizer servir a Deus e não lhe obedecer é anátema. Anátema, amados irmãos, é tudo aquilo que impede a presença de Deus em nossas vidas. Tudo que mancha nossa alma, porque apaga o amor pela real verdade de Deus. No PDF que vários irmãos, dirigidos pelo Senhor, têm preparado para compartilhar com o povo, verão como no dia a dia o Senhor foi enviando essas mensagens desde 2017 até agora. Como disse antes, e as chaves que estão dentro de cada uma destas mensagens. Por exemplo, em 15 de maio de 2018, tudo o que ocupa o lugar de Deus e desejo pelas coisas deste mundo é anátema. É alimentar o eu interior e exterior. É tirar de Deus o primeiro lugar. E o que assim fizer será culpado de traição no juízo. Aí, o Senhor está nos falando pouco a pouco sobre isso. Em 24 de novembro de 2018,
O Senhor nos falou da duplicidade de pensamento e o desejo do nosso coração e o pretender obedecer à palavra de Deus. Em 15 de janeiro de 2019, me falou de vidas sujas, que são anátemas. Em 19 de janeiro de 2019, o povo que conhece e não obedece, a rebeldia é anátema. Em 4 de outubro de 2019, tudo que não honra a Deus é anátema, e este será consumido como a glória da sua presença. Tudo que não honra a Deus é anátema, e este será consumido com a glória da sua presença. O Senhor foi deixando estas mensagens para que hoje e agora o povo entenda perfeitamente qual é a definição disto e o quanto alcança. Mas nestes dias, o Senhor tem pedido para compartilhar com vocês o que nós também temos aprendido em vários aspectos da nossa vida. Praticar a justiça. Justiça é a mistura de 50% de verdade, sem prevaricação, com 50% de amor ágape. Amar é estar com vergonha por sua justiça própria, por vossa perversa suficiência própria. Caminhar humildemente só com a suficiência de Deus. Isso é o que nos leva a estarmos de acordo com Deus. E repito novamente, praticar a justiça, que é 50% de verdade sem prevaricação e 50% de amor ágape. O amar é estar envergonhado por nossa perversa suficiência própria e é caminhar humildemente, confiando somente na suficiência de Deus. Caminhando neste caminho é que estaremos seguros. O eu existe na suficiência própria e ambos devem morrer. Como morre o eu e a suficiência própria? Com uma obediência implícita à verdade, sem prevaricação e sem questionar, que é igual à confiança total nos juízos de Deus e uma desconfiança total nos juízos próprios e de outros. Os humanos caídos querem que o eu morra, mas admiram e exaltam a suficiência própria. Apagamos a confiança na suficiência própria de Deus e exaltamos a confiança no que o homem pode fazer, no que eu posso fazer. A abnegação, a sinceridade e a diligência para com os deveres a Deus não podem existir quando estejam vivos em nós. Os anjos malignos morarão e controlarão nosso ser, e seremos seres humanos anátemas. Muitos escondem a suficiência própria, chamando zelo por Deus. Que terrível outro engano, revestido de sinceridade e falta de misericórdia. A suficiência própria é uma espécie hipnotizadora que nos faz crer que a mentira e a injustiça, neste caso, não são tão más. Assim que as 28 crenças originais foram mudadas pelas 28 de hoje, pelas 28 novas, que fomentam um desfoque da suficiência de Cristo e foca na suficiência do homem. Isso também acontece com o novo inário adventista. Com a tecnologia que temos hoje, é uma mutação. Toda pessoa cruel e prepotente tem suficiência própria, e mais cedo ou mais tarde chegará a ser rebelde e traiçoeiro com Deus, supostamente para o bem do povo. É outro auto-engano. A suficiência própria é como uma rédea feita para nós, que o cavalo que a usa não pode desamarrar. Só Jesus pode nos desamarrar das ataduras que a nossa idolatria pela suficiência própria produz, tais como filosofias, ideologias, tradições, estilo de vida, doutrinas, opiniões. Amados, que Deus nos salve de tudo isso.
É algo horrível viver assim. Deus nos enviou a mensagem de 1888 e da reforma pró-saúde para resolver o problema da suficiência própria. Mas os maiores defensores e mestres desses dois temas são, por sua vez, grandes idólatras de sua suficiência própria. Busquemos a Deus com um coração contrito e humilhado a sós. Este é o único caminho seguro. Jacó o descobriu no dia da sua angústia. Nós temos que passar por essa experiência de deixar de confiar em nossa suficiência própria. O Eterno nos tem ensinado muitas coisas, como disse anteriormente, amados irmãos. Não confiem em amizades antigas. A pureza das pessoas se mancham com o tempo e é perigoso abrir o coração sem limites. Sua amizade pode manchar e eles podem chegar a ser para ti anátemas. Cumpra com fidelidade e pureza teus deveres com Deus. Em cumprir depende tua felicidade e teu crescimento, porque é anátema fazer a sua vontade. Deus tem reservado um lugar em uma montanha onde sentirás paz, sempre quando amarmos a Deus com pureza, sinceridade e diligência. Mas Satanás tem uma casa reservada na cidade e um trabalho virtuoso com muitas diversões que se convertem em anátemas. Fazer atos de bondade e desinteressado por outros, abrir as portas de bênçãos e revelações do céu. Fazer atos de bondade e desinteressado por outros abre as portas de bênçãos e revelações do céu. Fazer atos de bondade com hipocrisia fecha as portas do céu, e isso é anátema. Deus dá ao homem exatamente o que necessita para ser feliz. Mas Satanás faz os homens carnais crerem que sua felicidade é ter algo que não tem ou que outro tem. Também é anátema. Nas montanhas e nos lugares mais difíceis é onde o homem carnal não quer viver. É onde Deus se aproxima aos que o amam, dando-lhes o privilégio de ter uma amizade mais direta com Ele. Nas cidades é muito fácil fazer amizade com o maligno e seu estilo de vida. E isso também é anátema. Continuação do testemunho de 15 de setembro de 2020. Nas montanhas e nos lugares mais difíceis é onde o homem carnal não quer viver. É onde Deus se aproxima aos que o amam, dando-lhes o privilégio de ter uma amizade mais direta com Ele. Nas cidades é muito fácil fazer amizade com o maligno e seu estilo de vida. E isto também é anátema. Só há 3 caminhos. 2 deles nos levam ao mesmo lugar, mas um aberto e o outro é sutil. O da verdade pura de Deus, que nos conecta com o céu. O caminho da mentira, que estes chamam descarado, mas há outro que também nos separa de Deus. É o da minha opinião arrogante. Este último, muitos cristãos amorosos e zelosos perderão sua alma por isto, porque não perceberam que isso separava de Deus. Quando eu converso com Deus, o maligno se intromete na conversa como intruso. Deixar que se intrometa é anátema. Quando estamos orando e nos vêm pensamentos iníquos, imediatamente clamemos ao Senhor, porque o inimigo quer perturbar toda a comunicação de seus filhos com Ele. Ele se intromete para distorcer o que Deus quer nos dizer. Deixar que Ele distorça a conversa que queremos ter com Deus, e especialmente o que Deus quer falar conosco, é anátema. Assim, manter em seu controle é o que Ele quer, por meio deste engano, e seguir manchando nosso coração. Deixar que faça essas coisas é anátema. Há pessoas que se deixam ser usadas pelo maligno para estorvar nossa intimidade com Deus. Estes também se tornam anátemas. Pensar em problemas
e em pessoas tóxicas que aparentam ser bondosas é uma espécie de idolatria, e isso também é anátema. Nenhum filho de Deus estará sozinho, desamparado e triste. Se cumpre a vontade de Deus em cada momento, com sinceridade, abnegação e diligência. Cumprir a vontade com astúcia, hipocrisia e negligência, sabendo o que é certo, se converte em um anátema. Contemplar e esquadrinhar a natureza, e quando fazemos isto, começamos a ver a mente e os planos amorosos que Deus tem para nossas vidas. Usar o tempo em atividades vãs nos levará a ser participantes dos planos dos anjos maus. Sabemos que mente ociosa é oficina do diabo. Este também se converte em anátema. Quando Deus escuta nossas palavras, não escuta o que dizemos, e sim o que pensamos. Ele pesa os motivos. Ele vê se somos hipócritas ou se somos sinceros. Se somos hipócritas, isso se converte em anátema. Toda a natureza cumpre com os propósitos que Deus lhes designou. O homem, em seu estado caído, cumpre com seus desejos vaidosos ou com os desejos dos anjos maus. E isso também é um anátema. Quando meditamos nas palavras e atos dos hipócritas, perdemos tempo precioso. Isso é anátema. Devemos pensar nas palavras e atos de nosso admirável Deus. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo de bom nome, nisto pensai. Pensar nos desejos da carne, a lógica arrogante da mente e as emoções do coração enganoso nos separam de Deus, e isto passa a ser anátema. Quando um galho ou uma árvore cai, não se perde, sua decomposição fornece alimento a muitos. Assim acontece quando morre um servo de Deus. Seu exemplo de vida inspira os que o conheceram, mas a vida dos orgulhosos e egoístas somente foi e será de exemplo de anátemas para muitos. Quando Deus quiser falar com você, não busque em sermões de homens prevaricadores. Ouvi-los é encher a mente de anátemas. Só ouviremos Deus em um lugar solitário no campo, se nos achegarmos a Ele, sem suficiência própria, pois a suficiência própria não tem fé em Deus, não confia, não trabalha segundo Deus. Cuidemos dos touros brancos, pessoas que quase apagaram sua consciência, que se fazem passar por enfermos e débeis, se fazem passar por amigos, mas não são. Te darão maus conselhos, te farão perguntas e o que você lhes disser usarão contra você quando lhes convier. Querem todos os detalhes possíveis para usar contra ti ou para te desanimar e ainda te tirar do seu caminho com Deus. Nos relacionar com eles, amados irmãos, é anátema. Quando os filhos de Deus oram por sabedoria para servir ao próximo, os malignos maquinam formas para serem servidos ou aproveitar dos demais e de Deus. Detectar isso é imediatamente colocar em ação para se apartar disso, porque isso é anátema. Não se queixe se Deus permite touros brancos em sua vida, pois eles são grandes mestres de como não se deve viver. Não pratiquem nunca o que eles fazem. Na natureza, tudo tem um propósito dado por Deus, mas há muitos humanos amaldiçoados que se conformam em viver sem propósito, pois vivem para o seu orgulho e egoísmo. Quando somos jactanciosos e prepotentes, em lugar de humildes e contritos, breve virá grande dor e lágrimas amargas. A jactância e a prepotência são anátemas e são as qualidades que tinha Judas Iscariotes. A virtude maior que devemos ter é de saber diferenciar a voz do eu, a voz de anjos malignos e a voz pura de Deus. Nosso destino eterno depende disso, amados irmãos. Escutar o eu e os anjos maus, escutar nossa própria voz, escutar tudo que não seja a voz pura de Deus, é anátema. O que uma pessoa pensa do maligno não importa,
porque eles, em sua opinião, são grandes heróis e vítimas, sendo que, na verdade, são perversos e cruéis. Pensar no maligno é anátema, nos suja o coração ao fazê-lo, e temos que cuidar do nosso coração, entregar tudo isso ao Senhor. Quando uma pessoa pensa que é fraco ou que tem pouco, recordemos que o nosso corpo não tem preço e que o privilégio de falar com Deus e que Ele possa falar conosco é a maior riqueza que um ser humano possa aspirar. Pensamento negativo e ingrato é anátema. Quando os anjos maus falam conosco, eles exaltarão as paixões da carne, consentirão nossos pensamentos enganosos e farão elogios à nossa lógica enganosa. E assim, desta maneira, promoverão e justificarão a rebeldia contra os 10 mandamentos e os testemunhos do nosso Deus. Isso também é anátema. Justificar os pensamentos que são originados em nossa suficiência própria é ser perversos. Estes pensamentos perigosos são impossíveis para o homem arrogante percebê-los. Sua essência espiritual está adulterada e não pode ver o horrível do seu ser. Estes pensamentos e costumes são como uma mancha no nariz, que todos podem ver, menos ele mesmo. Os mandamentos e testemunhos de Deus são espelho que nos permite ver o que é impossível para nós vermos. Mas se uma pessoa tem suficiência própria, os mandamentos e testemunhos não nos dirão nada, e a obstinação e rebeldia serão permanentes, e perderemos para sempre a amizade com Deus. Ó amados, que triste é isto! Caminhar limpos e transparentes diante de Deus é a maior e melhor forma de adorar e honrar a Deus. Deus separa nestes dias 3 tipos de pessoas: os que perseveram em ser puros e fiéis, os que amam a verdade, mas também amam a suficiência própria, que é anátema. Porém não amam as trevas e nem pecam descaradamente, são mais sutis, são movidos pelo amor ágape, mas como Abraão, misturam com suficiência própria, e isto os farão cometer erros como cometeu com Agar. Porém, tem a ajuda de Deus, e ele os deixa ver seus erros, e eles se arrependem sinceramente, e assim são depurados pouco a pouco. Também há os que amam e defendem a sua suficiência própria, e aceitam seletivamente, segundo os convenham, alguma luz de Deus, entretanto rejeitam as demais luzes, porque não se enquadram ou não convêm com seus planos. Estas pessoas amam secretamente as trevas, e Deus o sabe, e isso é um anátema. A justiça e a suficiência própria são como uns vírus muito perigosos para a alma, porque se apoiam na sinceridade e na misericórdia, mas rejeitam a verdade e a justiça. Mantenham-se à distância das pessoas oferecidas, das pessoas faladoras e enganosas, que quando menos se pensa nos trairão. Sua amizade são redes e armadilhas para distanciar os filhos de Deus do caminho estreito. As opiniões dos touros brancos são dadas com tanta solenidade que parecem sabedoria, mas na realidade carecem desta. Escutar as palavras de um enganoso é perder tempo e até talvez a alma por nada. Escutá-los, amados, é anátema. Os touros são pessoas que por muito tempo praticaram a astúcia ou engano, a hipocrisia e negligencia em obedecer à voz de Deus. Por estes motivos, a maldade e a crueldade parecem para eles bondade e pureza. Seu afeto natural está danificado a ponto de morrer. A amizade com eles, amados, é anátema. Em cada passo da nossa vida e em cada dificuldade, deve ser o amor e a sabedoria de Deus que nos fale com segurança que passo dar e que passo não dar. Todo passo que for cruel ou injusto nos distancia da santidade, e isso é anátema. Deus merece ter filhos que o represente dignamente, com caráter e caminhos santos e sábios. A suficiência própria suja nossos caminhos, nos fazem nécios
E assim caminhar desta maneira é anátema. O castelo de pedra do nosso coração está composto de rebeldia e opiniões próprias. Este castelo é o resultado de desprender a suficiência própria. Se não nos arrependermos disto, amados, a maior tristeza da nossa vida virá, quando saberemos que nos separamos pela eternidade do amado Senhor Jesus. E viver desta maneira, amados, é anátema. A melhor e única maneira de salvar perdidos é viver 100% conectados com a suficiência de Cristo. Seu amor, sua sabedoria em nosso espírito não tem igual. Por último, quero compartilhar com vocês 4 últimos conselhos. Confiem totalmente em Deus e seus desejos para a sua vida. Desconfie totalmente das nossas opiniões. Amemos e sirvamos a Deus incondicionalmente e ao nosso próximo. Deixemos de lado totalmente o que aprendemos como sabedoria de homens. Fazer o oposto a isso, que é uma realidade, a forma de vida dos humanos anátemas e dos inimigos de Deus, ainda que aparentem ser seus servos. Quando confiamos na suficiência de Deus e não em nossa própria, nos faz justos e deixamos de viver para os planos da suficiência própria maligna, que por toda a vida nos governou, e começamos a experimentar a paz com Deus. Jesus chega a ser o único Senhor e pela confiança nele, recebemos uma segunda oportunidade e podemos nos alegrar com a esperança da vida eterna. Também nos alegramos nas tribulações e nas dificuldades da vida, porque por estas adquirimos paciência, experiência e esperança. E quando a paciência, experiência e esperança são genuínas, o Espírito Santo pode derramar seu amor e sua sabedoria livremente no humano penitente. Este amor e sabedoria do Espírito Santo transforma nosso ser e pouco a pouco, tijolo a tijolo, destrói o castelo de pedra da suficiência própria em nosso ser. Tudo isso abre o caminho para a restauração do homem caído e pouco a pouco vai se restaurando, vai se transformando em um filho que alegra o coração de Deus. Queira, amados, que assim seja, que possamos entender o que Deus quer fazer com cada um de nós, para a sua glória e para a sua honra. Que o Senhor nos abençoe a todos.